Fala pessoal, vou falar da luta do Borrachinha com o Whittaker. Tem muita gente falando das outras lutas do card, mas não estão falando tanto dessa luta e eu vou te explicar por quê. A gente já tá no finalzinho da semana de luta, hoje é quinta-feira, a galera tá lá na Califórnia cortando peso, amanhã cedinho na balança e sábado tem luta. Todo mundo tá falando da luta do Volka contra o Topuria, o retorno do Volkanovski, o que vai acontecer. Estão falando muito do Cerrudo contra o Merab. O Cerrudo falou essa semana que se ele não ganhar, ele não quer mais nada, que ele não quer ser um lutador de assinar pôster, ele quer ser lutador para ser campeão. Se ele não for campeão, ele prefere nem lutar mais. Estão falando muito do Ian Gary contra o Jeff Neal, acho que por conta de toda aquela polêmica que rolou com o Ian Gary, com a história da mulher dele. Sean Strickland falou demais, o Ian Gary respondeu essa semana o Sean Strickland, dizendo que quer lutar com o Sean Strickland e que o Sean Strickland não vai escapar. Mas ninguém tá falando muito da luta do Borrachinha. A luta do Borrachinha é o Common Event e tá meio passando por baixo do pano. O Borrachinha tá aproveitando essa semana de luta para falar do Secret Juice, promover o lançamento do produto dele, que inclusive tá lançado aí no Brasil. Agora, da luta mesmo, muito pouco. Ele falou alguma coisa durante o Media Day, mas falou porque perguntaram. E o pessoal tá achando meio estranho, o pessoal não tá... Depois de tudo que a gente viu naquela luta contra o Chimaev, né, tudo que ele falava, tudo que o Chimaev falava, o pessoal tá achando, falando, nossa, o que aconteceu? Você não tá falando nada, ele tá mais quieto, ele tá mais na dele. Eu vi um vídeo no canal do Chael Sonnen, que o Chael Sonnen falou que naquela luta com o Chimaev, o Borrachinha acreditava, no fundo da alma, que ele ia vencer o Chimaev. Então... todo aquele falatório, todo aquele trash talk tinha uma razão, e era uma razão genuína. Ele fala que para essa luta com o Whittaker, ele não se sente do mesmo jeito, ele não tem aquela certeza no coração, assim, que ele vai vencer o Whittaker, e por isso que ele não tá falando muito, e por isso que não tá rolando esse trash talk. E eu discordo, eu acho que o Borrachinha é um cara que engaja mais com o cara que ele vai lutar do que ele sozinho. Ele não é o tipo Conor McGregor. Lembra a luta do Conor com o Aldo, por exemplo? O Aldo não falou nada, literalmente nada, não falava uma palavra de inglês. E o Conor fez o show todo sozinho, e falou, e aconteceu, e não sei o quê. O Borrachinha, por exemplo, apesar dele fazer esse jogo do trash talk, e tem muita zoeira no Twitter dele, que o pessoal nem gosta até, né? Muitos brasileiros não gostam dessa postura dele de fazer meme, zoar e tal. Mas ele é um cara que ele faz o trash talk quando o trash talk vem pra ele também. Ele não é um cara que vai falando sozinho, assim, e vai arrastando o outro naquele buraco, assim. Então, o Whittaker não engaja em nada, assim, de falar, de acusar, de acontecer. Ele fala quando pergunta, ele fala, não, eu vou lutar, a gente vai lá, vou mostrar que é melhor, vou ganhar dele e tal. O único cutucão, acho que falou, parece que dessa vez ele vai lutar mesmo, mas ele é sempre muito respeitoso. Então eu acho que o Borrachinha tá muito mais nessa vibe de aproveitar essa semana pra promover as coisas dele do que falar, pô, vou ficar perdendo tempo falando mal do cara, fazendo trash talk, porque não vem de volta, entendeu? E ele não quer, acho que fazer essa parada toda de um lado só. Então eu acho que, na verdade, é só isso. Eu acho que não tem uma explicação muito profunda pra dar. É mais isso mesmo, ele não tá fazendo todo esse trash talk porque o Whittaker também não tá falando nada. E o que acontece? O resultado disso é que essa luta tá passando por baixo do radar, porque é o Common Event do UFC 298, tem muita gente, todo mundo, quando você olha o card e fala, nossa, essa luta vai ser muito boa, todo mundo fala dessa luta. Agora, falando do card mesmo, as primeiras lutas que vem na cabeça é o Cerrudo e é o Volkanovski. Então tô falando muito mais da luta do Cerrudo, pelo fato, acho que ele ter dito que é tudo ou nada, que ele vai se aposentar se ele não ganhar, ou do próprio Ian Gary, né, porque, o que vai acontecer, vamos ver como é que ele vai voltar de toda aquela polêmica, se ele vai conseguir performar, ou se o emocional dele ainda vai estar abalado, do que da própria luta do Borrachinha, e essa luta tá passando despercebida e vai ser um lutão. Queria falar também que tem uma promoção da Stake para esse UFC 298. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Se você apostar no Volkanovski ou no Topuria e um deles ganhar no primeiro ou no segundo round por finalização, nocaute ou nocaute técnico, a Stake vai te pagar até o dobro do que você apostou, até $100. Quase R$500 aí. Vale muito a pena, eu tô sempre postando os bônus que eu ganho, que a Stake paga. Por exemplo, no Super Bowl, eu fiz uma aposta no 49ers e eu perdi. O bônus era, se o time que você apostou marcar o primeiro touchdown, mesmo que esse time perca, a gente devolve o teu dinheiro 100%.
Eu apostei no 49ers, 49ers marcou o primeiro touchdown, recebi meu depósito inteirinho de volta, não perdi nada, mesmo que eles perderam o jogo. Então, ó, vou deixar o link no comentário fixado aqui, vai lá na Stake, faz a tua aposta, usa meu link e dá uma força pra gente. Tem 2 cenários que eu vejo que pode acontecer. Eu gosto de pegar assim, a melhor versão do Whittaker. Pra mim, uma das melhores versões que eu já vi do Whittaker é aquela luta contra o Kelvin Gastelum. E é uma das melhores versões que eu vi do Borrachinha, pra mim, é aquela luta contra o Romero, ou o próprio Ryan Hall, né? Que ele vai pra cima, buscando em curta distância, golpes muito fortes no corpo e o boxe muito pesado ali. Então, nesses 2 cenários, é assim, a pior coisa que pode acontecer pro Borrachinha é aparecer aquele Whittaker que lutou contra o Gaston, que movimenta muito, que entra, sai e circula e não dá chance pro cara alcançar ele, pro cara engajar ele, pressionar ele contra a grade, por exemplo, que é um dos lugares favoritos do Borrachinha, é na pressão. E do outro lado, a pior coisa que pode acontecer pro Whittaker é aparecer aquele Borrachinha que vem pra cima, encurtando, não dá espaço, vai no abafa, batendo forte contra a grade. Eu acho que o Whittaker não aguenta. Óbvio que eu tô torcendo pro Borrachinha, não preciso fazer média aqui, não é nem só pelo fato de eu ser brasileiro, mas eu sou amigo do cara, eu torço muito por ele, gosto do Whittaker também, mas fazendo a minha torcida não quer dizer que é o que eu acho que vai acontecer, entendeu? E o que eu acho que vai acontecer vai depender muito da versão de cada um dos lutadores que vão entrar lá. Se entrar o Borrachinha, que a gente espera sempre, né? Aquele cara que vai pra cima, que abafa e pressiona contra a grade, aquele chute no corpo dele muito forte. Eu acho que o Whittaker não aguenta. Agora, se entrar aquele Whittaker circulando, sem dar chance pro Borrachinha fazer o abafa, aí eu acho que dá pra ver, de repente, uma vitória do Whittaker por decisão. Assim, eu não acredito que o Whittaker nocauteie o Borrachinha, mas pra isso acontecer, tem que estar o melhor do Whittaker e o melhor do Borrachinha. E não é sempre que a gente vê o cara entrar lá 100% o tempo todo, entendeu? Então é por isso que essa luta, acho que é tão interessante, né, esse matchup, porque vai provavelmente favorecer muito mais o Borrachinha uma vitória sobre o Whittaker do que favorecer o Whittaker uma vitória sobre o Borrachinha. Faz sentido? Porque o Borrachinha deve se colocar de novo ali numa disputa de cinturão, e o Whittaker, eu acho que ele vencendo o Borrachinha, ele continua mais ou menos na mesma posição, porque quantas vezes o Whittaker vai disputar o cinturão? Já perdeu do Adesanya, já perdeu do Duplessis. Então, por esse motivo, eu não acho que o Whittaker vencendo o Borrachinha coloca ele numa posição tão boa quanto se o Borrachinha vencer o Whittaker. Eu acho que o Borrachinha se coloca de novo na disputa do cinturão, de repente mais uma luta. Uma coisa que é válido pensar também, o Borrachinha parece, né, que ele tá muito motivado para essa luta, é luta de contrato novo, ele acabou de reassinar com o UFC, aquele perrengue de 1 ano, arrastando as negociações e tal, parece que ele conseguiu o que ele queria. Então eu acho que ele tá com sede de mostrar pro próprio UFC, né, tipo, falou, ó, se vocês investiram em mim, eu vou mostrar que eu tenho esse valor todo que eu tava pedindo. Então eu acredito que no final das contas, o Borrachinha chega num momento com uma motivação muito maior de fazer uma performance boa do que o Whittaker, do que o próprio Whittaker, que chega lá para fazer uma luta que praticamente não move muito a agulha para ele. É claro que é interessantíssimo para ele ter uma vitória sobre o Paulo, né? Por questão de ranking e tal, mas eu não acredito que ele vencendo coloca ele numa posição para disputar o cinturão de novo, porque eu acredito que os próximos passos do Duplessis é uma luta contra o Adesanya. Se ele ganhar, dá até para vender uma revanche contra o Sean Strickland, que rolou uma polêmica ali. Como ele nocauteou o Whittaker, eu não sei se o Duplessis, continuando campeão, vão botar o Whittaker para disputar com ele. Se o Adesanya ganha do Duplessis, ele já lutou com o Whittaker algumas vezes também, então não acho que faz muita diferença. Por isso que os mínimos detalhes assim de motivação, o Borrachinha tá vindo de contrato novo, tá ganhando melhor, tá mais feliz, ele provavelmente ganha uma chance de disputar o cinturão, o Whittaker não. Eu acho que tudo isso no final das contas ali fazem a diferença e pesa um pouquinho em favor do Borrachinha para essa luta. Quero saber o que vocês acham, quem que vocês acham que vai ganhar essa luta, se vocês concordam comigo. Queria pedir também que vocês deixem o like no vídeo, que vocês se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente a crescer.
E é isso, eu vou fazendo mais vídeo por aqui. Obrigado pelo feedback de vocês sempre.